Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Casa dos Espíritos e Recanto do Vovô Antônio. No dia de hoje, iremos fazer novamente a leitura do Livro dos Espíritos, da questão 716 a 723. A primeira parte da leitura será feita pela Gislaine e a segunda parte da leitura será feita pela Michele. Iremos fazer a oração inicial. Primeiro agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, estarmos na Terra, podermos ouvir os ensinamentos que a gente aprende um com os outros no nosso dia a dia e que lembrando que Deus sempre age através de outras pessoas que também estão na caminhada junto conosco. Então a gente tem que agradecer sempre a Deus pela oportunidade de estarmos junto com outras pessoas que também estão na caminhada e que também buscam sempre a sua própria melhoria. Então a gente tem que agradecer sempre. E aproveitando esse início de ano, sempre bom pôr em dia o que a gente quer de melhoria, o que queremos de melhor para esse ano. E vamos nos esforçar, nem que seja para escolher um tema que eu preciso melhorar e trabalhar esse ano em cima todo desse tema. Assim, conseguimos progredir pouco a pouco com o objetivo de chegar próximo daquele que nos inspira, que é Jesus Cristo. Muito obrigado. Questão 716. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades em nossa organização? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades em sua organização, mas os vícios alteraram sua constituição e ele criou para si necessidades que não são reais. Questão 717. Que pensar daqueles que monopolizam os bens da terra para se obter o supérfluo em prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Eles desconhecem a lei de Deus e responderão pelas privações que terão feito experimentar. O limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que a selvageria não tem. E os espíritos que ditaram esses preceitos não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão distinguir cada coisa. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem às custas das privações alheias exploram os benefícios da civilização em seu proveito. Não têm da civilização senão o verniz, como há pessoas que não têm da religião senão a máscara. Questão 718. A lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? Sim. Sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. Questão 719. É repreensível ao homem procurar o bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém, e se não deve enfraquecer nem vossas forças morais, nem vossas forças físicas. Olá, amigos! Vamos então continuar as leituras a partir do item 720. As privações voluntárias, em vista da expiação igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? Resposta: fazei o bem aos outros e merecereis mais. Uma segunda pergunta,
há privações voluntárias que sejam meritórias? Resposta: sim. A privação dos prazeres inúteis, porque ela desliga o homem da matéria e eleva sua alma. O que é meritório é resistir às tentações que solicitam aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis, e tirar do seu necessário para dar àqueles que não têm o bastante. Se a privação não é mais o que um vão simulacro, ela é uma zombaria. Aqui nesse caso, então, nós vemos que o sentido de privação aqui, se ela é meritória ou não, ele vai depender, claro, da sua motivação. Se é uma privação de algo que não, digamos assim, não faz diferença na vida de quem está se submetendo àquela privação, ela realmente não vai gerar nenhum efeito de melhoria, um efeito de evolução espiritual. Questão 721. A vida de mortificação ascética foi praticada em toda a antiguidade e entre diferentes povos. Ela é meritória sob um ponto de vista qualquer? Resposta: perguntai a quem ela serve e tereis a resposta. Se não serve senão àqueles que a pratica e impede de fazer o bem, é do egoísmo, qualquer que seja o pretexto com a qual se disfarce. Privar-se e trabalhar para os outros é a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Questão 722. A abstenção de certos alimentos, prescrita entre diversos povos, por exemplo, aqueles que não consomem certos tipos de carne ou não consomem bebidas, né, determinadas bebidas. Então a pergunta ela fala desse tipo de privação. A abstenção de certos alimentos prescrita em diversos povos é fundada na razão? Resposta: tudo aquilo com o qual o homem pode se nutrir, sem prejuízo à sua saúde, é permitido. Mas os legisladores puderam interditar certos alimentos com um fim útil, para dar mais crédito às suas leis. Eles as apresentaram como vindas de Deus. Enfim, aqui nesses pontos também, né, falando sobre tipos de privação e sentidos, né? No caso aqui, por exemplo, quando ele fala das religiões que se privavam, né, ou seja, traziam pessoas que ficavam isoladas do mundo, que se privavam do contato com pessoas, por exemplo, e aqui ele coloca: se isso não trouxer nenhum tipo de melhoria ao próximo, é uma atitude egoísta. Então, aquela pessoa que se priva do mundo, que se isola, ela está, na verdade, não agindo em prol do trabalho cristão, né? No trabalho ao outro, que na verdade seria, não só no cristianismo, mas para todas as doutrinas, né? Uma forma de perder o tempo aqui da encarnação de uma maneira que não é útil. E aqui sobre a abstinência dos alimentos, essa questão é interessante, porque, né, muitos de nós sempre refletimos sobre questões de não comer certo alimento, de comer se é uma pessoa mais evoluída, aquela que não se alimenta de um determinado tipo de alimento. E aqui é interessante que ele fala sobre como a nossa saúde balanceia o que balanceia o que realmente é proveitoso para nós. Então, hoje nós vemos muitas doenças aí causadas pela alimentação, que é uma alimentação desregrada. Por exemplo, o consumo excessivo de doces, que vai ocasionar ali uma série de problemas, obesidade, distúrbios de açúcar no sangue. Então, é um exemplo de um abuso alimentar.
E nós temos agora cada vez mais estudado isso. Então, os limites da alimentação, elas também tendem nos trazer para o equilíbrio. E aqui na questão 723, que é a nossa última questão de hoje, Kardec vai perguntar, trazer, na verdade, a pergunta. A alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural? Questão aqui chave, A resposta: na vossa constituição física, a carne nutre a carne. De outra maneira, o homem enfraquece. A lei de conservação dá ao homem um dever de entreter suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve, pois, se alimentar segundo o exige a sua organização. Então, aqui, paramos aqui nessa última questão, que na verdade ela vai ter continuidade no nosso próximo Evangelho do Lar, mas o que nós podemos comentar é a questão da nutrição, no sentido aqui é respondido que sim, a carne ela nutre as nossas necessidades fisiológicas, ou seja, o que o nosso corpo precisa, nós digerimos, utilizamos essas proteínas da carne, porém, ele destaca aqui que nós devemos nos alimentar segundo exige a nossa Constituição. Então, novamente, não é o abuso, digamos assim, o abuso de comer carne excessivamente, em grandes quantidades, causando aí o abate de muitos animais por um motivo fútil. Ou se alimentar conforme a sua constituição, o que você precisa e o que você considera saudável, A gente também vê muitas doenças relacionadas ali ao consumo excessivo de carnes, por exemplo, O consumo de alimentos de origem animal causa também distúrbios. Então, é uma máquina fantástica, o nosso corpo, e sempre vai nos trazer nos limites de onde nós devemos estar. Mas o que nós vimos aqui destacado nas mensagens foi a questão do trabalho também. Então, muitas vezes o nosso corpo quer permanecer no descanso, permanecer no aproveitamento fútil das horas, mas há também um equilíbrio. Nós precisamos do descanso, sim, mas nós precisamos, muito mais do que do descanso, nós precisamos do trabalho, do desenvolvimento e da remoção cada vez maior desses, que ele coloca aqui, prazeres inúteis, que não vai contribuir para a nossa encarnação. Então, foram essas aqui as nossas reflexões de hoje. E a gente agora possa ir para os nossos momentos finais, para as nossas preces finais. E assim, nos agradecemos aqui essa oportunidade de estudo. Muito obrigada a todos. Terminada a leitura, vamos para o encerramento deste evangelho de hoje. Lembrando de levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia e que também tenhamos a compreensão que às vezes o ensinamento não nos é assimilado de imediato, mas que a nossa vivência no cotidiano e a nossa convivência com as outras pessoas nos fazem refletir sobre o que lemos, sobre o que aprendemos. Então, pedir para que tenhamos um momento em que possamos absorver esses conhecimentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Porque sem a prática do que aprendemos, de nada serve o conhecimento. Porque não devemos nos estacionar somente na leitura. Temos que ir para a prática. E para a prática é colocar os ensinamentos que nos é trazido pelo Livro dos Espíritos, pelo Evangelho, pelas leituras que fazemos, pelas palestras que ouvimos no Centro Espírita, pelas diversas formas de aprendermos. Então fazendo no dia a dia que conseguimos atingir o nosso objetivo
de crescimento pessoal e de chegar perto daquele que nos influencia, que é Jesus Cristo. Muito obrigado, uma boa semana a todos, que Deus os abençoe.